Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. Essa festa litúrgica da conversão de São Paulo Apóstolo, que foi um dos maiores propagadores do Evangelho de Jesus no Novo Testamento. Paulo evangelizava os gentios e viajou bastante em missão, e desta forma converteu a muitos ao cristianismo. Paulo é um dos pilares da Igreja Católica junto com Pedro. Ouvimos tanto falar das viagens de Paulo, por isso ele escreveu tantas cartas pelas comunidades onde ele fundou. Paulo é um apóstolo contemporâneo, ou seja, se converte mais tarde ao cristianismo. Tanto é que ele dizia que nem merecia ser chamado apóstolo. Mas devido ao seu trabalho de evangelização e aos seus ensinamentos, ele é apóstolo. Mais tardio do que os outros, mas deixou uma história de vida belíssima para todos nós. Por isso que no dia 25 de janeiro celebramos a sua conversão, pois Paulo vivia a religião judaica. Era conhecido como Saulo de Tarso, e ele antes da conversão perseguia os cristãos, impedia que eles vivessem a fé publicamente. Inclusive Santo Estevão morre apedrejado e cai aos pés de Saulo. Nós vimos isto aqui nesse espaço quando falamos de Santo Estevão, o primeiro mártir. Ao se converter, Paulo muda de postura. De perseguidor, passa a ser seguidor de Cristo e de sua igreja. Neste 25 de janeiro, celebramos a conversão do apóstolo Paulo. Que Paulo seja um exemplo de conversão para todos aqueles que se encontram afastados da igreja, ou aqueles que não reconhecem Jesus como nosso Salvador e Filho de Deus. Que o Espírito Santo possa transformar a vida dessas pessoas e possam encontrar o caminho da salvação. Vamos ver um pouco a figura de Paulo. Ele era filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozavam de privilégios da cidadania romana. Paulo, ou seja, Saulo, vivenciou a tradição de uma família judaica e cumpria à risca os preceitos da religião judaica. Frequentou a escola da sinagoga e, como era o costume judeu antigamente, ele aprendeu um ofício e se tornou fabricante de tendas. Ele mesmo fala isso em suas cartas. Ainda adolescente, ele foi enviado a Jerusalém para se aprofundar na religião judaica e conhecer mais da cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no templo que tinha sido reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Paulo era membro da seita dos fariseus, ou seja, vivia à risca todos os preceitos da religião. Foi educado como discípulo de Gamaliel, um rabino influente e de renome naquele tempo. Além da Torá, Saulo estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim dos séculos, retorna para Tarso. Alterna os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tendas junto ao pai. Saulo chega a Jerusalém no ano 29 depois de Cristo. Os discípulos de Jesus já eram mais ou menos 5.000. Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão, aquele que foi escolhido um dos 7 diáconos da igreja. A conversão de Saulo se dá no caminho para Damasco. Ele teve uma visão de uma luz muito forte que praticamente o cegou, e ao mesmo tempo ouve a voz de Jesus que o indaga sobre as perseguições. Paulo permanece cego por 3 dias e se entrega às orações.
Amando de Jesus, Ananias vai ao encontro de Saulo, prepara o seu batismo, põe a mão em sua cabeça e Saulo recobre a visão. Impressionado com tudo o que aconteceu, ele é batizado, recebe o nome de Paulo e converte-se ao cristianismo. Veja que a conversão de Paulo não se deu num segundo, num momento. Ele foi percebendo as atitudes dos cristãos, como é que eles se comportavam, como é que eles não negavam a sua fé, como é que, à medida que matavam os cristãos, aumentava o número deles, porque mais pessoas aderiam ao cristianismo. Então tudo isso foi objeto da conversão de Paulo. Paulo aceita Jesus Cristo em sua vida como Messias e Salvador. Isso ocorrerá com quem Paulo vai evangelizar daí para frente. Primeiramente, para colocar os pensamentos no lugar e para rezar. Paulo se retira para a Arábia. Depois realiza diversas expedições missionárias, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é autor de 13 epístolas do Novo Testamento. No ano de 44 d.C., após pregar 3 anos em Tarso, segue para Antioquia, capital da Síria, naquele tempo a 3ª cidade do Império. Logo após segue para Roma e Alexandria. Nessa cidade tem a missão de evangelizar os gentios, ou seja, pagãos que se convertem ao cristianismo. Foi nessa cidade que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados com o nome de cristãos. No início eles eram chamados aqueles do caminho. Depois aí eles são chamados, pela primeira vez em Alexandria, pelo nome de cristãos. Entre 49 e 53, Paulo realiza a sua segunda viagem missionária. Entre outras cidades, vai a Macedônia, Acaia, Filipos, Atenas e Corinto. Entre 50 e 52, permanece em Corinto durante 18 meses e funda uma comunidade cristã, formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56, com o objetivo de restabelecer a unidade, advertindo que o único líder era Cristo, ou seja, que todos os trabalhos devem ser voltados para Ele. Então, irmãos e irmãs, celebramos com alegria essa festa da conversão de São Paulo apóstolo e peçamos a Deus que possamos ser fiéis à nossa missão de cristãos, de anunciar a todos a palavra da salvação, que espelhemos nesse grande apóstolo dos gentios e que possamos atrair muitas pessoas a Cristo. O Papa tem falado isso. Nós temos, pela nossa vida, atrair outras pessoas. O cristianismo deve ser uma religião de atração, que possamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas, como Paulo fez, que nós possamos pedir a Deus que nos converta, como converteu São Paulo, que nos tornemos pessoas melhores, cristãos melhores, apóstolos de Jesus, como Paulo procurou ser. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.